Boa noite para todos vocês mais uma vez, tudo bem? Tudo bem mesmo? Eu não sei onde é que vocês estão, mas está dando uma sensação de que pouca gente está aqui. Boa noite para vocês, tudo bem? Amém. Está tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. E eu queria que você, desse momento em diante, fizesse o possível para se desligar de qualquer agitação. As crianças vão lá para as classezinhas delas e nós vamos ficar no melhor espírito de quietude e de silêncio, e de atenção, e de maturidade, e de disposição espiritual de não desperdiçar o tempo que se está gastando aqui, para que não seja vã a nossa vinda a este lugar. E para que o resultado seja vida, cura e paz para todos nós, em nome de Jesus. Queria que todos vocês olhassem aqui para mim. Eu sei que a maioria dos que estão aqui são cristãos. As várias expressões de fé cristã. Mas os que têm andado conosco nos últimos 7, 8 meses aqui no caminho, foram também descobrindo, se já não sabiam, que isso não significa absolutamente nada. Porque o único bem espiritual significativo é aquele que produz vida e paz. Se não produzir vida e paz para você, não como uma promessa futura, não para um céu distante, longínquo, tardio para alguns, às vezes breve demais para outros. Não quando tudo, absolutamente tudo, conspira em nosso favor, dando-nos momentos extraordinariamente alegres e felizes, para de repente sermos acordados pela careta da existência e reintroduzidos a um cotidiano de rotinas esmagadoramente tediosas e infelizes. Não estou falando desses espasmos de paz na terra e de alegria eufórica, e nem estou falando apenas da utopia, da projeção, da esperança proposta que nos aguarda um dia no além. Porque a maioria dos cristãos vive assim. Na melhor perspectiva, no céu eu vou gozar. No céu eu terei paz. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar para onde eu vou. O céu é um lugar maravilhoso, é o que as crianças cantam e nós também, desde que Matusalém era candidato a pré-adolescente. Mas é um negócio só postergado, adiado, projetado para longe. E na melhor das hipóteses, para outros cristãos mais afincos e comprometidos no interesse do estudo doutrinário, eles aprendem pela aritmética teológica que o homem estava separado de Deus pela queda e pelo pecado, que pela obediência à lei nenhum homem consegue se auto-justificar, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que em se crendo tem-se, portanto, a vida eterna. E existe também no meio disso uma promessa maravilhosa, que a gente repete num ufanismo existencial, sem nenhuma correspondência à realidade e à factualidade da nossa própria experiência cotidiana, que é aquela promessa de Jesus que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E como os caras não conseguem experimentar vida abundante nenhuma no coração, sobra a alternativa da teologia da prosperidade. Já que o coração está vazio, vamos pelo menos confessar, declarar, afirmar, insistir que nós somos os filhos do rei, feitos não para sermos cauda, mas cabeça, e que nós temos o domínio sobre todas as coisas, portanto, apesar de miseravelmente enfermos, angustiados, invejosos, facciosos, infelizes, intriguentos e cheios de juízo,
nós estamos nos dando bem, porque nós somos filhos do rei. Abri 2 novas empresas e comprei o 3º carro. Eu olho para você e digo, você é um emergente espiritualmente brega. Mas aí, o cara chega, vive esse surto de me tornei melhor que o mundo agora, porque eu sei essa informação. Eu sei essa informação. Eu estou evangelizado. Eu agora posso me oferecer para o campo missionário para evangelizar a outros. Eu sei a informação. E quem não sabe está lascado. Aí o sujeito faz parte de uma certa comunhão espiritual, chamada igreja. Nem sempre há muita comunhão no lugar. Espiritual também, há muito pouco de espiritual na maioria das vezes. Mas é assim que se chama. Se eles forem do tipo que precisem de quantidades maiores de água para validar a sua entrada no clube, eles imergem você. Se forem do tipo mais comedido, eles batizam você por aspersão. E aí você sai andando por aí dizendo, eu sou um cristão. Meu pai está indo para o inferno. Coitado do seu pai. Minha mãe está perdida. Pobre da sua mãe. Aquele meu irmão que vive em rodas de chope está perdido. Pobre de você. Digo eu. Mas o fato é que você se torna esse ET esquisito, se apresenta como cristão. Se a doença for mais profunda, você diz que é evangélico. Se for mais profunda ainda, você diz qual é o tipo de grupo. Eu sou celular. Eu também. Quem não é? Quem não é? Eu sou apostólico. Eu também. Só que o meu apóstolo e autor da minha fé é Jesus Cristo. Mais ninguém. Mas aí você sai. Enquanto isso, a agonia do coração não cessa. É um estresse de matar. Tem dias que você amanhece salvo. Tem dias que você amanhece perdido. Você amanhece salvo quando não sonhou um sonho erótico. Amanhece perdido. E mais perdido ainda se for um rapazinho que tiver tido uma poluição noturna. Aí ele tem que se lavar 7 dias, como mandava Levítico. Perdoa-me, Jesus, neuroses e loucuras. Tudo isso feito em nome da santidade. Aí se agonia, se aflige, eu preciso ser santo para Deus. E faz tudo o que pode, arranca de dentro de si todas as energias possíveis para ver se ele agrada a Deus pelo seu comportamento meticuloso e minucioso, conforme preceito e mais preceito, regra e mais regra, e conforme a loucura do seu líder espiritual, ou do grupo ao qual você pertence. Enquanto isso, cada pessoa que passa no seu caminho, você tenta convencer de que quem está perdido é ela. Ela olha para você e diz, se enxerga, bicho. Tua angústia vaza. O teu nervosismo, a tua doença, o teu fanatismo, a neurastenia espiritual que se instalou em você é perceptível. E a gente vai vivendo, e a gente vai vivendo, e os anos vão passando, e essa é a chamada vida cristã. E se for essa a promessa de vida abundante, Jesus não só chorou, como mentiu. Porque vida abundante há de não ser isso.
Vida abundante há de ser a antítese disso. E vida abundante é alguma coisa que só acontece pela fé e só acontece se a gente crê na pregação. A questão é que Isaías perguntava quem creu em nossa pregação. E Paulo, 1060 anos depois, ou 1860 anos depois, ecoava a mesma pergunta e o mesmo clamor, dizendo: quem creu em nossa pregação? E hoje, quase 2000 anos depois de Paulo, eu estou aqui para fazer a mesma pergunta. A vida abundante não é de nenhum de nós, ou de poucos de nós, porque quem creu na pregação? Crer na pregação não é seguir essa historinha de cartilha cristã. Eu fui salvo, estou perdido, agora eu acreditei, eu passei pelo batismo, agora eu estou aqui salvo, agora está na hora de eu aprender a santarazização, o caminho do santarado, do cara que quer a santidade tarada. Ele chama isso de vida cristã. Aí ele vai aprendendo essa maluquice toda, termina do lado de cá, amargo, infeliz, com raiva de Deus, achando que o lograram, com uma inveja danada de quem teve, o que ele não teve, provou, o que ele não provou, viu, o que ele não viu, sentiu o que ele não sentiu. Odeio esses perdidos. E aí, só lhe resta morrer amaldiçoando o mundo, como a maioria faz. Quem creu em nossa pregação? A mesa do Senhor ecoa essa pergunta sempre outra vez. Quem creu em nossa pregação? A pergunta de Isaías tem que ser ouvida hoje aqui por nós como se fosse a primeira vez nas nossas existências. Esqueça que intelectualmente você já ouviu a recitação dela e, pelo amor de Deus, dê ao seu coração a chance de ouvi-la como voz do Espírito, incitando, emulando e convidando você a responder honestamente se você creu. Porque se creu, alguma coisa tem que significar boa nova para você. Evangelho. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem creu na pregação? Aí você diz: mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou de entre os mortos. Creio na mensagem que diz que ele morreu na cruz por mim. Mas olha aqui para mim. Isso aí, minha gente, ainda é crer no presépio montado pela igreja para ser objeto de veneração por nós. Eu creio no presépio, no Jesus menino. Eu creio no Super Cristo, que fez milagres e prodígios e maravilhas. Eu creio no Cordeiro que se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. E eu creio que ele venceu a morte, mostrando os superpoderes divinos de novo, e está acima de todas as coisas. Dá para fazer um gráfico dessa história.
Mas e daí? Crer na pregação não é crer nessa historinha. Crianças creem nessa história, por isso que os filhos dos muçulmanos creem em outra história. Os filhos dos budistas creem em outra história. E os filhos dos cristãos creem nesta história, porque isso é uma história ensinável. A maioria de nós crê na historinha. Faz confissões religiosas acerca da historinha. Mas o Evangelho não é a historinha. Ele não realiza o bem que ele promete como historinha. Nem que você acredite em cada coisa, o bem prometido não será seu simplesmente por você crer na factualidade histórica das narrativas. Por isso a pergunta ecoa de novo: quem creu na pregação? Creu na pregação não quem pôde repetir e dizer que acredita nas façanhas e nos feitos de Cristo. Creu na pregação quem pela fé assumiu para si o resultado, o benefício e a obra consumada. Do contrário, você está crendo para fora, crendo para lá, crendo naquilo que é objeto de consumo para os olhos, crendo numa sequência narrativa que pode interessar a mente, ao cérebro, crendo em alguma coisa que te torna diferente daquele que crê na narrativa outra. Aí o outro vira muçulmano, você vira cristão, porque vocês são filhos de narrativas diferentes. Mas todo mundo capaz de odiar, de invejar, de partir por olho por olho, dente por dente, de ter o entendimento da vanglória, da raiva, da supremacia, da arrogância. Todo mundo doente das mesmas doenças, todo mundo enfermo das mesmas enfermidades, todo mundo vendo o mundo do mesmo jeito, é por isso que guerreiam entre si. Porque a narrativa não realiza o bem do Evangelho. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele vinha subindo como uma raiz de uma terra seca. Olhámo-lo e nele não havia nem beleza nem formosura. Era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Nós o vimos e dele não fizemos caso, mas certamente ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quem creu na pregação? Se não é quem acredita na narrativa apenas, é quem? Quem é? É o que crê no pacote de doutrinas elaborada pela teologia e que ensinam numa escola dominical, de modo que você aprende um esqueminha, uma arquitetura, um desenho de um software, que a gente chama de doutrina. É esse que recebe o benefício? Quem creu na pregação? A pregação acerca da qual se fala, meu irmão, minha irmã, ela é difícil de ser crida porque ela pede de nós o que a gente não tem para dar. A gente quer dar para Deus nossa perfeição, a gente quer dar a Deus nosso melhor comportamento, a gente quer dar a Deus nosso dinheiro, a gente quer dar a Deus nossa inteligência até, a gente quer que Deus nos honre de tal modo que a nossa vida seja uma honra para Deus, como se Deus precisasse, sabe? De uns carinhas andando pela terra, e ele dissesse: poxa, olha só, eu fico honrado com isso aí, que cara legal. A gente quer dar essas coisas. Agora, para crer na pregação, Deus quer o que a gente não quer entregar. Deus quer o nosso lixo. Deus quer o nosso vômito.
Porque certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Deus quer as nossas doenças, nossas aflições, nossas angústias, nosso sentimento de rejeição, porque Ele foi rejeitado e o mais desprezado entre os homens. Deus quer as nossas questões impossíveis, impensáveis, porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Absurdo. Para crer na pregação, você tem que desistir das suas justiças próprias. São trapos de imundícia. Tem que desistir da pretensão e da arrogância de ser o seu autovalidador diante de Deus. Tem que desistir de todo juízo escatológico sobre o ser do próximo. E desistir do juízo existencial que já o condena hoje. Porque você mesmo foi o grande beneficiário da suspensão dos juízos. Porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele pede da gente, a gente chama de eu, Ele chama de doença, a gente chama de minha característica mais importante, Ele chama de traço viciante do ser. Para crer na pregação, a gente tem que crer que está tudo feito. Ele tomou, Ele levou, Ele carregou. Tudo aqui está feito, está tudo no passado, já era. Eu continuo pecando, mas o meu pecado já era. E eu estou aqui não como alguém que se oferece para ser referência de qualquer outra coisa que seja observável com esses olhos que avaliam a partir das perspectivas moldadas pelas exterioridades. Deus me livre de tal juízo. Caia eu na mão de Deus e não caia eu sob as vistas dos homens. São olhares perversos. Não estou aqui para ser referência de nada disso. Mas eu queria que você olhasse para mim e soubesse que eu estou assim, querendo crescer de todo o meu coração no caminho de quem creu na pregação. Mas tem uma coisa que Deus fez e está feita dentro de mim, em relação a ter crido na pregação. É que eu sei que Ele certamente tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores Ele levou sobre si. E eu o reputei como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas minhas transgressões e foi moído pelas minhas iniquidades. E o castigo que hoje me traz paz com Deus esteve sobre Ele. E pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Fui sarado para poder ser curado. Fui sarado para poder desenfermar. Fui sarado para poder andar e crescer. Fui sarado para poder ir sendo curado. Eu sei que já estou sarado, por isso eu posso ir sarando. Já está feito. Quando você crê na pregação, você é de Deus e ponto. Você não é mais de Deus um dia, menos de Deus no outro. Você não se torna melhor para Deus porque no seu critério de autoavaliação você foi melhorzinho no seu escotismo moral, como escoteirinho de Deus. Cometeu e praticou a sua boa ação. Hoje eu atravessei a velhinha. Aí nesse dia você diz, hoje eu estou pronto, Senhor, usa-me.
Quem creu na pregação sabe que se sobe aos céus, lá Ele está. Se faz a sua cama no mais profundo abismo, lá Ele está também. Se toma as asas da alvorada e se detém nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiá-lo a sua mão e a sua destra o susterá. Quem creu na pregação sabe que mesmo que diga as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são a mesma coisa, porque está feito. Ele experimentou luz e trevas por mim. Quem crê na pregação, descansa. Sabe da fidelidade de Deus. Não há volta, não há retorno, não há um repensar da divindade sobre a graça. Está consumado. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de modo algum eu o lançarei fora. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Porque eu estou bem certo de que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí você se aquieta. Pode doer, pode gemer, pode sentir, você vai sentir. No mundo tereis aflições, mas se você creu na pregação, você vai ter bom ânimo. E no dia da maior dor, se você creu na pregação, você vai sempre ouvir a voz de novo, lhe dizendo: a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, tem tristezas, porque lhe é chegada a hora, mas depois de nascido o menino, já nem se lembra mais das dores, pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. Quem crê na pregação lembra que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem com o amanhecer. Quem creu na pregação sabe. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E descansa. Para o que creu na pregação, isso não é discurso. Isso tem a ver com a visceralidade do ser, está imiscuído na alma. É inseparável de você. Altera o seu caminhar, o seu andar, lhe dá segurança. Coloca firmeza no fundo da sua mente. Você sabe, e não há nada nem ninguém que possam arredá-lo ou enredá-lo do que se tornou seu em fé. Isso é âncora para a alma, que vai para além do véu e que ancora você no santo dos santos do amor de Deus para sempre. Quem creu na pregação? Hoje eu queria convidar você. E eu queria que fosse uma coisa muito, muito serena, muito sincera, muito direta, muito única. Se não for, pelo amor de Deus, não desperdice seu tempo, não alugue o de ninguém. Não existe mágica nisso. A única verdade e a única realidade que opera um milagre é a sinceridade pura e simples do coração. Mas se você entrou hoje aqui, não importa sua jornada, não importa mesmo. Você pode ser pastor, padre, pode ser o agnóstico da elite reflexiva da cidade, pode ser alguém do funcionalismo público, pode estar vindo do Vale do Amanhecer, pode ter ido correr atrás de UFO na Chapada dos Veadeiros, não importa, cara. Isso não importa.
tudo bobagem. Pode estar vindo da igreja evangélica, mesma coisa. A única coisa que interessa é conhecer a Deus, ser conhecido por Ele. O resto é briga de clube. E eu estou fora. Só quero saber o seguinte: se você ouviu essa palavra de Jesus e creu na pregação e disse, eu desisto da minha justiça própria, eu creio que está feito, eu vou descansar nesta fé, e eu vou crescer em fé para crescer no benefício, porque esta é a boa nova. E se você creu e quer ser batizado nesta fé, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente, porque eu vou batizar você agora.